Olá, o Grupo Liberal recebe hoje a ministra Damares, agora cidadã paraense. É uma honra recebê-la aqui na redação integrada de O Liberal. Seja bem-vinda. E queremos já saber de imediato, como é que é agora ser a ministra paraense? Mas você primeiro tem que me apresentar direito. A ministra Damares mais bonita do Brasil. E simpática. Gente, agora o Pará tem uma ministra de Direitos Humanos. Eu estou honrada, feliz, muito feliz com esse título. Só que aí, Daniel, aumenta a minha responsabilidade com o Estado agora, né? Agora eu tenho dupla responsabilidade com esse Estado, como agente pública e como cidadã. Eu estou muito feliz, quero agradecer aos parlamentares pelo título e agradecer o autor do requerimento, que foi o deputado Raimundo Santos, que é um amigo antigo. Conheci ele em 99, lá no Congresso Nacional, e hoje eu fui contemplada com esse título. Estou muito contente mesmo. Mas, na verdade, Daniel, eu queria ter nascido no Pará, tá? Hoje só realizo um sonho meu. Eu nasci no Paraná, morei muitos anos no Nordeste, estou há muitos anos já em Brasília, mas eu queria ter nascido nessas terras aqui. Esse povo aqui é um povo Alguma parte em especial? Assim, no Marajó, é claro. Que pergunta, Daniel. Eu queria ter nascido no Marajó. Mas, assim, estou muito contente, muito feliz e que Deus abençoe os parlamentares, Deus abençoe esse Estado. E você está acompanhada, né? Durante o dia todo teve uma agenda extensa, você vai poder comentar um pouquinho. Você está aqui também, estamos recebendo aqui na redação o deputado federal Joaquim Passarinho, a deputada doutora Heloísa, que tem te acompanhado aí ao longo do dia, né? E, claro, o deputado Raimundo Santos, Raimundo né? Santos, também está aqui. citou, Gente, sim. eu estou com plateia aqui no estúdio. Que honra ter esses 3 parlamentares me acompanhando o dia inteiro, estão aí me acompanhando. E o Raimundo Santos não pôde acompanhar de manhã, porque ele ficou lá brigando pelo título lá na Assembleia, ele e a Heloísa. Hoje à tarde passaram o doutor Heloísa, pai do doutor, e o meu deputado Joaquim, e o Raimundo Santos passaram a tarde comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui com eles. Não, perfeito. E hoje, então, falando um pouquinho da agenda, né? Você teve reunião com empresários e aí Sim. é um assunto muito sério, né? Investimentos para o Marajó. Como que, então, o setor produtivo pode ajudar mais ou como que é essa contrapartida no governo federal? O que está sendo pensado com o Abraço Marajó? Eu fui recebida pela Associação Comercial, mas estava lá também a FIEPA, estava a FAEPA. A FIEPA e a FAEPA são, assim, parceiros já do programa Abraço Marajó. E hoje eu tive a honra de estar com as mulheres empresárias do Pará. Mulheres incríveis, guerreiras, mulheres que se superaram nesse período de crise. Não está fácil empreender neste período de crise. Foi, assim, um momento espetacular, um momento de muito carinho. Foi mais um momento de carinho, porque a gente já vem conversando com os empresários do Estado desde o início do programa Abraço Marajó. E depois a associação também cedeu espaço para a gente falar com outros movimentos que não são ligados à associação, pessoal do artesanato, do açaí, instituições. E depois eu fui para uma reunião com o governador também. Estive com o governador à tarde, foi uma excelente reunião. E agora à noite na Sudã, com outros movimentos, e a gente vai até tarde hoje, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo, e amanhã o dia continua com 2 grandes agendas também. E nessa reunião com o governador do estado, né, Cauê Barbalho, o que foi discutido? Tem alguma Foi coisa muito prática? bom. Eu precisava desse encontro com o governador Helder hoje, porque nós atualizamos o plano de trabalho do programa Abraço Marajó. O plano de trabalho ele tinha 101 ações e a gente está chegando a quase 140. Então, a gente precisava atualizá-lo das novas ações do programa, aonde a gente já chegou, aonde a gente pretende ir. O governo do estado é parceiro do programa Abraço Marajó. Não tem como fazer um programa deste tamanho sem contar com os municípios e com o estado. Foi um momento especial, onde também anunciei para o governador que nós temos mais 3 diálogos aí para fazer. Primeiro, com uma área de tensão lá em Xingu, né? Uma área de tensão que nós estamos com um grupo muito grande de pessoas nos procurando. Também os antigos garimpeiros de Serra Pelada, aqueles velhinhos que ainda estão lá com alguns direitos violados e estão nos procurando. E as crianças indígenas do estado. Então, a gente tem mais 3 pautas aí para estar dialogando com o nosso governador. Então, foi um momento muito bom. Esse encontro com ele foi muito bom. Antes de entrar em outras regiões, focando ali um pouquinho no Marajó, o programa Abraço Marajó teve bastante barulho, muita gente repercutiu o programa. O que a gente pode trazer já de um balanço prático do que já teve de ação ou pode ter e que está assim engatilhado, já está bem... O programa Abraço Marajó, ele fez barulho no estado, ele fez barulho no Brasil e fora do Brasil. E tem muita gente que não entende ainda
Primeiro, toda vez que eu vou falar do programa Abraço Marajó, eu falo dele no Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente também está apresentando ele fora do Brasil. As pessoas perguntam, por que o Marajó? Por que vocês escolheram o Marajó? A minha resposta é, e por que não o Marajó? Que discriminação é essa que não pode ser o Marajó? É para continuar um território esquecido, abandonado? Mas a gente teve aí alguns elementos que levaram o governo Bolsonaro a escolher o território como um experimento de uma nova gestão de políticas públicas. O que é o programa Abraço Marajó? Nós queremos provar que políticas públicas coordenadas e com gestão transparente, com governança, dão certo, tá? O que a gente fez? Quando a gente tinha que escolher uma região do Brasil, especialmente uma região que tivesse um baixo IDH, e claro, Marajó ganhou. A cidade com menor IDH do Brasil é Melgaço, ainda é Melgaço, né? Então a gente escolhe o território e muita gente dizia assim, mas é muito difícil fazer qualquer coisa lá. Desenvolver uma região com uma logística tão complicada, tão difícil chegar e sair. E aí, este foi o ponto que mais nos desafiou. Porque se der certo num lugar tão difícil, vai dar certo em qualquer lugar do Brasil. Então, o território é escolhido, a gente fez todo um diálogo com as prefeituras antes, a gente fez um diálogo com a comunidade e a gente fez um diálogo com o governo do estado. Todos aceitaram que a gente fizesse esse experimento do bem. É um experimento do bem, onde a gente vai levar desenvolvimento para enfrentar as violações de direitos humanos. E o programa, por ser na Amazônia, por ser no Pará, despertou atenção, inclusive de fora do país. E um dos focos do programa é levar empreendedor para a região, é levar emprego para a região. E aí a gente está recebendo visitas de empresários do Brasil inteiro, do mundo inteiro, querendo vir empreender, porque de repente descobriram o Marajó. A gente está aí com alguns anos sem essa projeção nacional. O Marajó não tinha. Tem uma geração inteira. Quando eu vou dar palestra para adolescentes sobre o Marajó, eu vou mostrar imagens. Mas eu não lembrava, não sabiam. Então, a gente tem uma geração aí que não estava acompanhando que nós temos no Brasil um paraíso que se chama Marajó. Então, aí o programa vem com muitas ações, mas a gente já tem números para mostrar. Por exemplo, na área de energia elétrica, mais de 600 milhões de reais está sendo investido hoje, exatamente hoje, na instalação de energia elétrica. São 3 municípios que estão ampliando a energia elétrica. Só que quando a gente levou energia elétrica, os meninos falavam, cadê a internet? Então, junto com a energia elétrica, chegou a conectividade. Nós já tivemos transmissões em rede. Negócio, né? A gente já teve transmissões. Eu me lembro que na noite que o presidente da República esteve no Marajó comigo, uma comunidade que não tinha energia, recebeu energia, e eles receberam o ponto de internet. Fizeram a primeira transmissão ao vivo via Facebook. É muito emocionante a gente ver as pessoas sendo incluídas digitalmente. Mas a gente precisava da conectividade também para modernizar as prefeituras. Veja só, muita coisa não chegou no Marajó porque as prefeituras não estavam prontas. Nós não tínhamos técnicos preparados nas prefeituras. E as prefeituras, algumas fora das redes. Nós tínhamos cidade, por exemplo, que o prefeito tinha que pegar um barquinho, viajar, subir em cima de um lugar para falar com o nosso ministério. Porque as redes caíram e não tinha rede na cidade. Como é que a gente pode levar desenvolvimento para uma região se as cidades não estão conectadas? Então, a gente veio com a energia elétrica, conectividade. Por exemplo, empresários não iriam para o Marajó se não tivesse conectividade, se não tivesse energia elétrica. Então, a gente já tem aí investimentos na área de energia elétrica, conectividade, mas a gente já tem também, nós estamos começando a implantação da Casa da Mulher Brasileira, que é uma obra do nosso ministério. Nós temos aí reforma de escolas, tá? A UMEC está vindo com a gente, e a iniciativa privada também, terceiro setor, reforma de escolas. Nós estamos também entregando lá para o arquipélago uma central de direitos humanos.
Nosso Disque 100 e o Ligue 180, eles estão dentro do barco da Caixa, andando navegando naqueles rios para a gente buscar a questão das violações de direitos, fazer o enfrentamento. Nós estamos tendo operações policiais no arquipélago, atrás de exploradores de criança, atrás de exploradores de mulheres. Então, a gente tem aí um pacote sendo entregue para o arquipélago já, e já com resultados também. E essa Casa da Mulher Brasileira, o que seria? Qual é a Casa da Mulher Brasileira, as pessoas pensam que é um abrigo. Não é. Ela tem esse nome, mas ela é um espaço onde dentro desse espaço vai funcionar a rede de proteção da mulher. Ali dentro vai ter alguém da delegacia, da promotoria, da defensoria, da vara de enfrentamento à violência. Ali nós vamos ter um espaço em que a mulher chega e ela já é atendida por completo. A mulher é vítima de violência, e ela pode, inclusive, ficar 2 a 3 dias hospedada nessa casa, até a justiça decidir se ela vai para um abrigo permanente, se a gente vai tirar o homem de casa numa medida protetiva. É um espaço. Ela é uma política de proteção. A mulher agora, vítima de violência, sabe para onde correr lá em breves. Mas como eu estou falando de 1000 dias de governo, de um governo sério e que trabalha, nós também estamos fazendo a Casa da Mulher Brasileira aqui em Ananindeua. E amanhã a gente vai anunciar o início das obras em Ananindeua, e a gente sabe que vai alcançar um número também grande de mulheres de Belém. A Casa da Mulher Brasileira de Ananindeua, eu quero ver se a gente entrega até o final do ano que vem a obra, uma obra de mais de 5 milhões de reais em Ananindeua, para a gente construir esse espaço em Ananindeua também. Não, excelente, dá para a gente até usar como matéria no Ananindeua em Revista, que é um jornal lá de Ananindeua. Bora lá. Você está falando um pouquinho também ainda do Marajó, para atrair o empresário. Ok, você está levando a estrutura mínima necessária, que é a energia, a internet, etc. Está se pensando em alguma coisa, incentivo fiscal? Olha, o governo de estado já deu incentivos, né? A gente já tem os incentivos por ser a Amazônia, então a gente já tem aí estabelecido muitos incentivos por ser a Amazônia, a gente já tem financiamentos para a região por ser a Amazônia, mas tem sido um pedido constante, né? Uma zona franca no Marajó. A gente não tem respostas para isso ainda, mas nós estamos conversando com o Ministério da Economia, como é que a gente pode dar mais incentivos para os empresários irem para a localidade. Eu não sei se tu sabe, Daniel, mas a gente tem um diagnóstico do BNDES que apenas 1% da população do Marajó tem emprego formal. 1%. E a gente já recebeu, olha só, empresários que procuraram o programa. O que é 1% de 520 mil pessoas? 5.200. Então, nós temos 5.200 pessoas no Marajó com emprego formal. É muito pouco. A gente já recebeu um único empresário que queria vir para o Marajó, só ele geraria 6 mil empregos. Um único empresário geraria o mesmo número de pessoas que estão empregadas hoje. Então, a gente tem estudado, sim, a possibilidade de ajudar, com o governo federal ajudar mais, dar mais incentivo aos empresários. E o governo do estado já está fazendo sua contrapartida, os municípios também. E a gente está chamando o pessoal para vir. Inclusive, Daniel, eu tive que parar de chamar. Eu viajava os estados do Brasil apresentando o programa, e as pessoas se levantavam na hora: eu quero ir para lá, eu quero ir para esse lugar. Mas a gente tem que agora pensar na infraestrutura. Não dá para trazer um empresário ainda sem pontes. Não dá para trazer uma grande empresa ainda sem o nosso aeroporto estar pronto. Então, a gente está nessa fase agora de preparar o arquipélago para receber empreendimentos. Existe um projeto, né, da Federação das Indústrias, da Federação da FAEPA, de ter uma ponte ligando a região metropolitana até o Marajó. Isso já foi apresentado para você? E como é que você viu isso? Os nossos produtores rurais, a Quem FIEPA, olha até assusta. Assim, não, eles apresentam assim projetos, meu Deus, sonho. Mas eu tive num lugar, as pontes, essas propostas da FAEPA para escoamento de mercadoria, tudo, a gente tem recebido essas propostas e visto com muito carinho. Mas, por exemplo, eu fui em Salvaterra. De Salvaterra para a Cachoeira do Arari. Gente, quantos metros tem aquela ponte? Não é uma ponte de quilômetros, 200 metros, 300. Eu fiz um vídeo e surpreendeu o Brasil quando o Brasil viu que tão pequeno o espaço entre uma cidade e outra. Já pensou uma ponte ali? A gente resolveria parte assim, do problema das pessoas daquela região. Então, a gente tem as grandes ideias, mas a gente tem ideias menores.
empreendimentos menores, as grandes pontes, o aeroporto é o Ministério de Infraestrutura, tá? É o Tarcisão do asfalto, né? Nosso super Tarcísio. Mas aquela ponte já é um outro ministério, aquela ponte entre Salvaterra e entre Cachoeira. Então, a gente tem aí vários empreendimentos que são de pastas diferentes. E aí você pergunta, então, o que é esse Abraço Marajó? É exatamente isso. É um comitê formado por 16 ministérios. O presidente da República, é tão grande esse projeto, que o programa ele é instituído por um decreto presidencial. Então, o decreto presidencial forma um comitê, constitui um comitê interministerial com 16 ministérios. E um ministro precisava coordenar. Eu tive a graça, a honra, a oportunidade de ser escolhida pelo meu presidente para coordenar 15 ministérios, mas está no comitê Caixa Econômica, BNDES, está no comitê Sudam, a FAEPA, FIEPA, está no comitê os 16 municípios, Associação dos Municípios. Então, é um comitê. As nossas reuniões, Daniel, tem 80 pessoas. E você sabe que tem hora que eu choro, eu me emociono. As reuniões agora elas têm sido parte presencial, parte virtual. Aí, quando eu abro a tela assim, eu vejo 83 pessoas, 3 horas sentados numa reunião, pensando o Marajó. E pessoas das mais incríveis. É o presidente do BNDES, é o presidente da Caixa Econômica, todo mundo ali parado para pensar o que fazer para o Marajó. É muito grande isso. Mas a gente tem as reuniões presenciais. Um mês passado, a gente fez uma oficina lá em Brasília, em que nós passamos 2 dias, os 16 ministérios, mais as autarquias, a Sudam foi, a FIEPA foi, FAEPA foi, 2 dias, todo mundo parado, num lugar de retiro, na cidade, que é um lugar de convenção, 2 dias, todo mundo parado falando do Marajó. Então, assim, é um comitê, ainda está no nosso ministério, mas ele pode, a qualquer momento, ir para outro ministério. Mas eu tenho a honra de ter dado o pontapé inicial. E essa escolha pelo teu nome, talvez também pela tua história pessoal, tua ligação Olha, eu com o conheço o Marajó. E um dos pontos, só, desculpa interromper, mas um dos pontos ali do Marajó que é muito forte a questão da exploração sexual. E é um tema que não é segredo para ninguém, você tem buscado combater. Né, até pela Veja só, eu conheci o arquipélago em 99. E lá para o ano 2000, 2001, eu ganhei um grande amigo no arquipélago, que era o bispo Dom Ascona. E toda a luta dele. E eu me aliei, e eu tenho um maior respeito por esse sacerdote, eu tenho um maior amor por ele, e a luta dele pelo enfrentamento à violência sexual contra a criança e à exploração sexual contra crianças e adolescentes no arquipélago. E eu trabalhava com a bancada do Pará. Então, assim, muitos parlamentares que estão no mandato hoje, na época também estavam. E a gente ficava ali tentando ajudar, ver o que podia fazer, e eu acompanho a história do Marajó desde então. E quando eu sou chamada para ser ministra, mas nesse período todo eu continuei. Eu fui ao Marajó várias vezes antes de ser ministra. Eu acompanhava, atendi uma associação, outra. Depois fui para o Senado, continuei atendendo. E quando eu fui chamada ministra, eu priorizei. Eu quero fazer alguma coisa para enfrentar a violência sexual no Marajó. Então, eu começo, já em fevereiro de 2019, a acompanhar e ver o que meu ministério podia fazer. E na hora do presidente escolher o território, isso pesou muito. A exploração sexual é de verdade, vocês sabem disso, não preciso contar o que acontece lá. O Estado sabe, o Brasil sabe, o mundo sabe. Então, isso pesou muito. Como proteger as crianças do arquipélago. Então, é uma luta minha, antiga, e a gente só uniu o que eu já fazia, o que o Ministério fazia, com o que o presidente Bolsonaro queria fazer. O presidente Bolsonaro entregou para o Brasil agora, Daniel, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança. Então, e eu vou dar uma boa notícia aqui para o povo do Pará. Quando nós assumimos o governo, Daniel, nós tínhamos um relatório da Unicef que no Brasil eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia. Eu vou repetir, Daniel. 32 crianças e adolescentes eram assassinadas por dia no Brasil. Isso é baixa de guerra. Nem países que estão em guerra matam tantas crianças e adolescentes como o Brasil matava. E o presidente Bolsonaro disse: a gente tem que virar essa história.
E nós tínhamos um outro título também, como Brasil. Nós éramos o pior país da América do Sul para se nascer menina. Se você quisesse ter uma menina para ser protegida, saísse do Brasil. Era essa a história que diziam para nós. Aí o presidente Bolsonaro disse, vamos mudar esses indicadores. Em 2 anos de trabalho, olha que a gente teve uma pandemia aí de mais de 1 ano e meio, né? O que aconteceu? O DataSUS publicou, há 2 meses atrás, um relatório. Em 2019, 2020, o número de crianças que morreram vítima de agressão no Brasil caiu 36%. Daniel, isso não existe. Como é que a gente muda, em 2 anos, tendo uma pandemia no meio, um indicador desse? 36%. Porque nós estamos enfrentando com coragem, no Brasil inteiro, todas as violências contra a criança. Porque tem um plano nacional agora. E aí a gente está fazendo a mesma coisa lá no Marajó. Nós estamos enfrentando todas as violências contra a criança no arquipélago do Marajó. E sobre ainda, para a gente sair um pouquinho, mas muito rapidamente do Marajó, essa secretaria, né, que vai ter então em Belém, vai ter uma estrutura. Assim, dentro do Ministério, a gente criou uma diretoria nacional do Marajó. Certo. Inclusive, Daniel, lá no nosso ministério, fica no 9º andar do Bloco A, todo paraense está convidado para conhecer, e nesse espaço dentro do ministério, a gente colocou o nome Embaixada do Marajó. Tu acredita que tem gente do Pará que desce em Brasília, porque o nosso ministério fica do lado da catedral. Visita a catedral e pega o elevador para ir no 9º andar tirar uma foto da placa Embaixada do Marajó. Só que muita gente estava nos procurando só lá, para conhecer o programa, especialmente empreendedores, investidores. Então, a gente precisava de ter um espaço aqui em Belém, em que a gente pudesse receber as pessoas aqui em Belém também. Então, agora a gente tem um espaço, e a gente foi conhecer hoje, a Sudan está nos cedendo uma sala de reunião, um espaço bem bacana, para que a gente tenha a nossa diretoria também atendimentos aqui em Belém. E vai ter uma estrutura com um diretor? Sim, a Sudan vai nos ajudar, né? Vai ser a sala do Abraço Marajó, espaço do Abraço Marajó, a Sudan vai nos ajudar. Geralmente quando se tem alguma estrutura, assim, uma autarquia, uma diretoria, se espera a nomeação de algum político local. Não, a gente não tem dinheiro para isso, não, Daniel. A gente vai contar aí com o apoio da Sudan, nossos servidores virão, a gente vai ter agendamento, mas não vai ter uma estrutura, um concurso público. A gente não tem condições disso, não. Esse dinheirinho a gente vai investir na criança lá no Marajó. Não, perfeito. Avançando um pouco, a gente estava dando uma olhada em matérias. Ontem, então, foi anunciado o modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência, que essa semana vocês devem estar apresentando já algum dia avanço 30. nesse dia. Dia 30 agora, já quinta-feira. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? O que vem por aí? O que deve? Porque tem muita gente que tem interesse nesse assunto. Né? Veja só. O Brasil tem uma lei brasileira de inclusão. O Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma convenção que aconteceu anos atrás na ONU, e o Brasil se comprometeu de mudar a situação das pessoas com deficiência no Brasil. E, Daniel, e aqui quero te falar que isso é muito sério. Nós temos mais de 46 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil. E nós temos muitas pessoas com doenças raras também. Imagine, Daniel, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E nós temos 46 milhões de pessoas com deficiência. É muita gente. E políticas públicas não estavam chegando a todo mundo. Aí o Brasil, em 2015, aprovou a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E tu sabia, Daniel, que essa lei demorou 14 anos para ser aprovada dentro da Câmara e do Senado? Você consegue imaginar? Né? Não. Ela demorou no Congresso 14 anos para ser aprovada. Olha como é difícil a gente cuidar desse segmento que não devia ser difícil. Devia ser rápido e unânime. A lei foi aprovada em 2015 e quando nós assumimos em 2019, a lei não estava regulamentada, Daniel. O presidente Bolsonaro disse, a gente vai colocar como prioridade a regulamentação da lei. O presidente Bolsonaro disse, esse país vai ser o país da inclusão. De que adianta ter uma lei? E a gente está fazendo isso. E o recado foi dado no dia da posse. O discurso da primeira-dama do Brasil em Libras foi um recado de que essa nação vai ser a nação da inclusão. E aí a gente começou com inúmeras ações, mas tendo como foco a regulamentação da lei. Quando a gente pegou a lei para regulamentar o artigo 2 da lei, estava lá, avaliação biopsicossocial, e ninguém entregava isso para o Brasil. O Bolsonaro disse, vamos entregar.
Vamos entregar esse instrumento. O que é isso, Daniel? É uma palavra difícil, avaliação biopsicossocial. É o seguinte, quando uma pessoa chega com deficiência para pedir um benefício, a gente tem que avaliar se essa pessoa só olhando para o corpo dela, só a deficiência, ou ela precisa mesmo do benefício. Deixa eu te explicar. Senadora Mara Gabrilli, essa mulher Paulo, que né? todo mundo conhece, e ela é senadora. A senadora Mara Gabrilli, ela é tetraplégica. Ela só mexe a cabeça. Aquela mulher é incrível. Ela só mexe a cabeça. E ela viaja, vai e volta para o Senado. A senadora, se ela for para uma perícia médica, só em olhar para ela, o perito vai dizer, ela merece o benefício porque ela só mexe a cabeça. Então, quando a gente avalia o corpo, ela é uma deficiência grave, severa. Mas quando a gente vai avaliar o psíquico, ela é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil. Ela não tem deficiência psíquica. E quando a gente vai avaliar o social, ela tem um salário de senadora, ela tem auxílio moradia, tem plano de saúde. Ela precisa? Então, na avaliação biopsicossocial, a gente vê o conjunto. Então, para a medicina, ela é uma deficiência grave. Mas para receber benefício social, ela é leve. Ela não precisa de benefício social. Então, é por isso que a gente entregou um instrumento para o Brasil agora. Estamos entregando dia 30. Um instrumento que vai fazer justiça. Vai ter os benefícios sociais. E o Brasil tem mais de 36 benefícios sociais para a pessoa com deficiência. E esse instrumento vai fazer avaliação justa. Muita gente ficou para trás. Não recebe benefício. E gente que não precisa está recebendo. Então, a gente vai fazer justiça agora com avaliação biopsicossocial. E é uma exigência também da ONU, é uma recomendação da ONU. Então, o presidente vai ter a coragem de entregar esse instrumento para o Brasil. E também o que a gente vai entregar, o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência e das pessoas com doenças raras. Então, é o Brasil da inclusão. São muitos programas e muitos projetos voltados para as pessoas com deficiência no governo Bolsonaro. Agora, quando você fala da pessoa com deficiência que recebe um benefício ou tem alguma outra fonte de renda, etc., existe, então, uma chance de que tem algum tipo de corte, ou seja, algumas pessoas que hoje recebem e tenham, olha, tem um limite A aqui. gente não quer correr esse risco de corte, tá? A gente quer daqui para frente... Lógico que outras vão entrar, tá? A gente quer daqui para frente ter critérios para evitar fraudes. Por exemplo, Daniel, a isenção de IPI para veículos, tá? Uma pessoa que não dirige vai comprar um veículo. Aí a gente tinha no Brasil, as concessionárias tinham médicos que davam, a pessoa tinha LER. Você sabe o que é LER? Aquele problema de... Mas a pessoa não dirige, mas ela tinha um atestado de LER, podia comprar um carro com isenção. Tá? Eu te pergunto, uma pessoa rica precisa de uma isenção de IPI? Que tem outras fontes de que renda. tem outras fontes de renda. A isenção não é para a pessoa que não tem condições de comprar o carro. Então, a gente vai vir aí, Daniel, com essa justiça. Essa justiça para que as pessoas de verdade... E evitar a fraude. Um instrumento é para evitar fraude. Eu vou te contar uma coisa, Daniel, que você vai achar absurda. Até os parlamentares talvez aqui não saibam disso. BPC. Né, esse benefício de prestação continuada. A pessoa que tem uma criança com deficiência em casa e que recebe, se somar a renda da família, dá menos de 1/3 do salário mínimo por pessoa. Você sabia que nós descobrimos, não muitos anos atrás, não foi neste governo, ou antes desse governo, alguns anos antes, que nós tínhamos crianças vendidas para receber o BPC. Nós tivemos casos no interior do Brasil, interior do Nordeste, que as mães cortavam o dedinho do bebê para o bebê ficar amputado. Aí ela recebia um BPC e depois ela emprestava esse bebê, ele tinha uma outra certidão de nascimento, uma outra mulher, o mesmo bebê sem o dedinho que a mãe arrancou, recebia às vezes 4 BPC. E aquela mãe que cortava o dedo, recebia o dela e 10% de cada uma das mães que recebiam em cima do seu filho. Aí tu fala assim, mas isso podia? Sim, a gente não tinha certidão de nascimento com biometria. Então, a mesma criança podia ter 3, 4 certidão de nascimento. Então, agora a gente vem para evitar qualquer tipo de fraude. Né? Então, vai ser uma grande entrega do governo Bolsonaro.
Não, e essa entrega que vai ser feita agora na quinta-feira, o que você destaca de mais O importante? instrumento. Dá um furo aqui pra gente. Fala O assim, instrumento, porque assim, todo mundo perguntava, mas como vai ser esse instrumento que vai medir se a pessoa é deficiência grave, leve, ou se é uma deficiência severa, moderada? A UNB construiu um instrumento que vai ser padronizado, tá? Em que esses profissionais vão preencher esse instrumento. É tipo um formulário, é um instrumento que vai normatizar, em que os profissionais preencham, e aí há um cruzamento, é um instrumento inteligente, há um cruzamento de dados em que a pessoa vai ser avaliada por esse instrumento, se ela precisa ou não do benefício, entendeu? E vai ser aplicada de imediato. Daqui para frente já vai começar a ser usado. Não, perfeito. Bom, para a gente poder encerrar, que eu pedi aí 20 minutinhos, a gente está até passando um pouco já, e teve uma agenda bem cheia. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, para a gente poder encaminhar as discussões que estão tendo, né, com o MEC, sobre a relação escola, família. Como que você vê isso? Eu percebo que você tem participado muito das discussões, né? Apesar de ser muito ali Ministério da Educação, mas é algo que tem diretamente a ver com o tua pasta também. O presidente Bolsonaro, Daniel, o presidente Bolsonaro ousou entregar para o Brasil o Ministério da Família. Uhum. Mas isso não é uma coisa só do Brasil. Os países desenvolvidos têm Ministério da Família. Por exemplo, vou citar a Itália. Tá? E o que é o Ministério da Família? Ele é um ministério que fica de olho em outros ministérios se o que estão fazendo está fortalecendo ou não vínculos familiares. Tá? E aí, esse nosso ministério chega para fazer esse diálogo. Por exemplo, MEC, o que vocês podem fazer aí, MEC, para fortalecer a família? Aí o MEC construiu o programa chamado Família na Escola. Uhum. A família tem que estar mais presente na escola. E a escola mais presente, participando mais, e cuidando mais das famílias. E sem briga. A escola educa, a escola ensina, a família educa. A escola tem atribuições, responsabilidades, mas limites. E a escola tem atribuição, responsabilidade e limite. E a família não pode terceirizar seu papel para a escola e vice-versa. Então, a gente vem com o programa Família na Escola, para a gente fazer uma interação maior. Não são inimigos, família e escola não são inimigos, pelo contrário, são parceiros. Então, vem esse programa agora do MEC, chamado Família na Escola. Tá, para a gente encerrar mesmo agora, a gente está falando muito de Amazônia e tem depoimento seu em documentários em que fala um pouco dessa relação na Amazônia das ONGs, da relação com indígenas. Queria que você comentasse também um pouquinho isso, e considerando que agora, na semana passada, o STF fez uma determinação de proibir missões religiosas em comunidades indígenas afastadas. A decisão do STF eu não li toda ainda, tá? Mas eu acho que ele se limitou apenas a áreas isoladas. Uhum. É uma pena achar que o evangelho é veneno para os índios, é uma pena achar que as instituições religiosas estão ali para catequizar índios. As instituições religiosas no Brasil têm um trabalho humanitário. Uhum. E ai de alguns povos se não fossem as instituições religiosas lá dentro. Inclusive a preservação da língua, a preservação da cultura, o cuidado na saúde, na educação das crianças. A minha relação com as instituições religiosas, todo mundo sabe, que eu sou pastora evangélica também, tenho muito respeito por essas missões, essas instituições, mas eu preciso dizer para você que a gente sabe também que algumas instituições usaram o índio para um projeto de poder e para ganhar dinheiro. Nós temos no Brasil muitas ONGs que falam em nome dos índios e que, na verdade, não estão preocupados com os índios, não. E o governo Bolsonaro também vem fazendo deve ter esse olhar para essas instituições. Tá? A FUNAI está trabalhando muito, atuando nessa questão de um ativismo exagerado de algumas ONGs em áreas indígenas. O índio não precisa de intermediário para falar com o Estado brasileiro. Nós temos a FUNAI, nós temos a CESAI, tem o Ministério de Direitos Humanos, tem a Secretaria Nacional da Igualdade Racial. Não precisamos de intermediário. O índio não precisa disso. Então, a gente está tendo uma nova visão da política indígena no Brasil. Estamos cuidando do índio e dizendo para o índio: você é detentor de direitos, como qualquer cidadão brasileiro. Direito de ir e vir, direito de produzir, direito de escolher a sua fé, direito de educar seus filhos, direito de ser feliz. Então, o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro vê o índio como brasileiro, cidadão brasileiro. Nasce numa aldeia, tem sua cultura específica, vamos respeitar sua cultura, mas são detentores de direitos também. Perfeito. Só vou
para encerrar, se deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo pela internet, ouvindo pela Rádio Liberal, lendo no Jornal Liberal e na Amazônia. Você usou duas palavras aí em momentos em que você citou alguma ação do governo Bolsonaro, a ousadia e a coragem. Quais características deste governo, que também é chamado disruptivo por outros ministros, que você considera e que é esse o que marca É o governo da transparência, da governança, da responsabilidade, da gestão. Como é que a gente está conseguindo, Daniel, em plena pandemia, entregar obras? Está brotando dinheiro do chão? Não. Nós estamos conseguindo. Tarcisão, adoro o Tarcisão, não parou uma obra, ele entregou todas durante a pandemia. Eu não parei um projeto. O Ministério do Desenvolvimento Regional, gente, eu vou dar aqui um número para vocês. Nós entregamos 1 milhão de moradia, 1 milhão de moradias em menos de 2 anos no Brasil. Em plena pandemia. Hoje, o ministro Marinho, do Desenvolvimento Regional, nesse exato momento, está com 5 mil obras em execução. A gente não parou nenhuma. E de onde está vindo dinheiro? Está brotando do chão? Não. O que está acontecendo com esse governo? Gestão. A gente sabe cuidar do dinheiro público. E a outra coisa, um governo sem corrupção. Então, como não estão roubando, está sobrando dinheiro para investir no povo. Então, é o governo da transparência, da não corrupção, o governo de gestão, o governo de governança. É um governo sério, muito sério. E, inclusive, amanhã, Daniel, a gente vai falar para o Brasil aquilo que, para o Pará, o que não falaram para o Pará, das nossas entregas. Nós temos muitas entregas no estado do Pará. O governo Bolsonaro fez muitas entregas aqui e amanhã, nos 1000 dias, a gente vai lembrar para aqueles que esqueceram e falar para aqueles que não sabem todas as entregas do governo Bolsonaro. Perfeito. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui conosco. Eu ia lhe perguntar, mas não tem jeito. Você falou em corrupção, tá? O que você tem a dizer, então, dessas discussões que estão tendo na CPI, da Covid? A tua avaliação não é a tua pasta, não mas é. acho que é importante você, enquanto ministra... Tenho acompanhado tudo. Acho que a CPI foi no momento errado. A gente nem acabou a pandemia ainda e a gente está vendo aí que a CPI foi criada para pegar o governo federal. Eles estão investigando suspeita de corrupção, né? Eu posso te falar que virou um palco, um circo. Eu dou risada com as coisas que acontecem ali, mas me entristeço também. Aqueles ilustres senadores deveriam estar usando os cérebros dele para nos ajudar a enfrentar a pandemia e descobrir a solução. Ficam gastando horas do dinheiro público, chamando pessoas para serem constrangidas, né? E aqui eu faço menção a 2 mulheres, uma inclusive idosa, que foram constrangidas pelos senadores. Mas digo para você o seguinte, no final vão provar o quê? Vão provar que estamos numa pandemia, que nós não tínhamos um manual, que nós fizemos o melhor, o governo Bolsonaro deu as respostas, as vacinas chegando, estamos vacinando o Brasil inteiro. Só o nosso ministério, que é o menor da esplanada, vai no nosso site, eu tenho 463 ações de enfrentamento à pandemia, só a ministra Damares. Some todas, do Tarcísio, da Tereza, todas as ações. Nós enfrentamos a pandemia com muita coragem, com sabedoria, e a gente fez esse enfrentamento, tanto que o mundo inteiro está olhando para o Brasil e fala como é que eles estão se recuperando economicamente. Era para a gente estar falido, Daniel, porque a gente conduziu o combate à pandemia com muita sabedoria no Brasil. Agora, o que eu lamento da CPI, inclusive, Daniel, vou te falar de primeira mão, tá? Furo, atenção, gente, liberal vai dar um furo agora. Pare as máquinas. Você acha certo você ter um filhinho de 3 anos brincando na sala da tua casa e você liga a televisão para assistir uma CPI e você ouve palavras de baixo calão, violência, agressão, se xingando e querendo se pegar? Cadê a classificação indicativa, Daniel? Eu acho que a CPI, aquelas sessões de horrores, não tem que passar para a criança, não. Então, eu estou estudando com a minha equipe da gente transmitir as sessões daquele circo de horrores apenas à noite que não tiver criança na sala, porque as crianças de 3 anos estão aprendendo a xingar com a CPI. Aprendendo a agredir um ao outro com a CPI. E suas excelências não recebem dinheiro para isso. Respeito às crianças no Brasil é o mínimo que a gente espera deles. E alguma ação que está sendo proposta? Então... Aguarde! Tá, pra gente mas encerrar, classificação então... indicativa para a CPI. Olha, aguarde. Vocês têm que dar exemplo, Sua Excelência. Exemplo às crianças do Brasil. Eu sou a ministra das crianças e eu tenho que falar pelas crianças. Circo de horrores. Pra gente encerrar leve, você agora como cidadã paraense,
já tem um time aqui no Pará, então? Eita! No Brasil eu sou corintiana, tá? O melhor time do mundo é o Timão. E aqui, adivinha o que eu sou? Fala aí. Você comentou agora há pouco, é a Tuna Luz, né? Essa Tuna, velho. É, te brincando, que a gente começou aqui no Pará. Sabia que eu não tenho camisa deles? Aí, ó, já fica a dica pra diretoria, pedido, a ministra paraense não tem camisa da Tuna, bora lá. Aí vai receber do Remo, Paysandu, da Tuna, de todo mundo. Né? De todo mundo, bora lá. A gente brinca um pouco no final, assunto que a gente falou bastante aqui, muitos assuntos sérios, a gente está à disposição, acho que o Grupo Liberal tem essa característica de abrir o espaço mesmo e esteja à disposição para voltar sempre. Ok. Bem-vinda. E eu quero cumprimentar aqui a plateia, a doutora Heloísa, até essa hora aqui me acompanhando, o Passarinho, o meu deputado Joaquim Passarinho, meu amigo, deputado Raimundo Santos, e a ex-servidora do Liberal, muitos anos atrás, foi servidora dessa casa, a Marisa Romão. Obrigada, gente, por estar comigo essa hora, e a gente ainda tem agenda hoje. Obrigada, viu? Deus te abençoe, foi uma honra, que Deus abençoe o meu Pará, e agora eu sou paraense, dupla responsabilidade com esse Estado. Perfeito. Essa entrevista você acompanha, então, no Jornal Liberal Impresso, uma parte no Amazônia Jornal, na Rádio Liberal FM e no liberal.com, nas nossas redes sociais. Ministra, obrigado. Boa noite. Valeu. Obrigada, Daniel. Obrigado.